Oi. pessoal que estão assistindo aqui, aqui é a Clarissa de Aquiara e hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Na verdade, eu já conheço o trabalho dela, já acompanho há um tempo, mas eu estou conhecendo ela aqui virtualmente pela primeira vez hoje. Então, estou super feliz. E eu vou deixar que a Fabíola se apresente. Ela conte um pouquinho da história dela e um pouco do trabalho dela, para vocês entenderem a maravilha que a gente tem aqui à nossa frente e tanta coisa rica que ela pode ensinar e compartilhar com a gente aqui hoje. Então seja bem-vinda, Fabíola, se apresenta aí e conta um pouquinho da sua caminhada pra gente. Obrigada. Meu nome é Fabíola Duarte, eu tenho um filho de 6 anos, minha formação é dentro da educação, eu sou educadora, eu estudei na Inglaterra, estudei aqui no Brasil também. Na Inglaterra eu fiz uma formação dentro da antroposofia, então teve uma boa parte que foi dentro da pedagogia Waldorf, mas eu fiz outros cursos também. E aqui no Brasil eu fiz uma formação dentro das artes, mas ligada à licenciatura, né? A comida sempre foi o interesse que permeou todas as minhas formações. Eu sempre dava um jeito de inventar uma pesquisa ligada à comida dentro do que eu estava estudando. E a comida sempre foi uma coisa que foi muito... Era uma pedra fundamental assim, na minha infância. Ela era uma coisa que trazia muito equilíbrio para a dinâmica familiar. E no meio do que era a dinâmica familiar, então me saltava aos olhos quando a comida estava presente. Positivamente, no meu caso. Apesar de eu ser da década de 80, e a maior parte das pessoas da década de 80 não tinha uma experiência tão positiva, porque já desde a década de 70, mais ou menos, tem essa pressão de que criança saudável é criança que come tudo, que tem que raspar o prato, e que senão você tem que forçar, tem que dar um jeito, tipo a meta é coma tudo de qualquer jeito. Então eu não tive episódios assim na infância. Mas, enfim, comida sempre foi uma coisa que eu dei um jeito de escapar para poder voltar para ela. Eu engravidei do meu filho e quando eu estava grávida eu comecei a me preocupar como é que seria a introdução de alimentos dele. E aí eu me lembro de revisitar muitas coisas que eu tinha estudado a vida toda, e eu sempre estudei alimentação. Como eu não sou nutricionista, eu estudava sobre nutrição informalmente, mas eu sempre estudava filosofias diferentes, olhares diferentes a respeito da comida, ligados mais à cultura, mais com um olhar de antropólogo do que de outra coisa. Eu sempre achei comida uma coisa muito incrível, assim. E, bom, aí chegou a época da introdução de alimentos do meu filho e eu percebi que existiam muitas linhas diferentes que falavam sobre introdução. Até, inclusive, dentro da antroposofia. Diferentes pontos de partida. Então, gente que achava que você tinha que começar a partir da fruta e tinha toda uma teoria a respeito. Ou então, a partir dos salgados e toda uma teoria. Cada ponto de partida tinha uma justificativa. E de tudo que eu fui estudando, eu fui percebendo que o lugar que para mim fazia mais sentido era que era a criança que escolheu o que era para ela mais importante dela começar. Porque como eu ainda estou num estudo e eu ainda me considero num estudo para conhecer quem é meu filho, porque ele tem 6 anos, mas ainda estou tentando entender quem ele é. E me entender enquanto mãe dele também. Então eu não sei direito. Então eu saquei naquele momento que o meu dever enquanto mãe era disponibilizar uma variedade saudável de alimentos, densa em nutrição, ponto. O resto eu ia deixar para ele decidir, mesmo sendo um bebê. Foi para mim uma experiência muito interessante de observar que eu posso soltar a linha da pipa. Com cuidado. Eu solto só um pouquinho, vou vendo se a pipa não cai. Aí eu vou soltando mais um pouquinho. E foi assim que eu fui percebendo que dá sim para ele fazer a escolha. Eu dando uma opção saudável, o resto ele vai se atender. Então tem épocas que ele come mais, tem épocas que ele come menos, tem épocas que ele cisma em comer tais categorias de alimento, mais carboidrato, tem época que ele quer comer mais gordura, mais proteína, mais ovo, mais queijo, mais... Enfim,
Colher de Pau nasceu da minha observação como mãe e no meu treino de sacar que eu tinha que ir soltando a linha da pipa em todos os sentidos, não era só na comida. Que eu tinha que prover de saúde, segurança, amor, e que dentro deste círculo ele vai fazendo as suas escolhas porque ele vai se administrando. Então, Colher de Pau nasceu num dia que eu estava num grupo de pós-parto, conversando com amigas que estavam em introdução de alimentos com seus bebês, e a gente estava compartilhando como é que ia ser, e aí elas me perguntaram. Aí eu falei, é comprido. Minha teoria é toda comprida. Ah, não, pode falar. Aí eu fui explicando, olha, a partir do que eu estudei nisso, no que eu estudei naquilo, elas ficaram assim, gente, você precisa juntar umas mães para falar. E eu me lembro que eu fiquei muito insegura, porque eu falei, mas eu não posso fazer isso, eu não sou nutricionista, não sou... Não, mas você junta umas mães para falar da sua experiência de mãe. E foi aí que nasceu o primeiro curso, que se chamava Do Peito à Panela, e eu fiz com uma amiga, foi uma amiga na época. E o primeiro que a gente fez lotou. Foi muito impactante para nós duas, mas eu vou dizer de mim, né? Foi muito impactante perceber que, na verdade, é uma mágica que se dá. É só você facilitar a conversa. E aí, no fim, essa minha amiga foi fazer obstetrícia, foi seguir por outros caminhos, e eu continuei tocando e virou Colher de Pau. E o Colher de Pau tem 5 anos, e o que eu me sinto fazendo até hoje é facilitar a conversa. Eu trago coisas que eu venho estudado e eu tenho aprendido muito nesses anos. Então, Colher de Pau tem mudado com o tempo. Uhum. Eu vou tendo feedback das mães, vai caindo muita ficha para mim das coisas, sabe? Mas é muito mais porque é um espaço onde a gente está conversando e a partir das perguntas, muita coisa vai surgindo. Então, Colher de Pau é isso. Ele é um curso que é, na verdade, um encontro de mães, e a gente fica o dia inteiro conversando sobre aspectos da prontidão. Eu tenho todo um estudo que eu fiz a respeito disso. A gente fala sobre BLW, que está super na moda, mas há 5 anos atrás ninguém falava de BLW. No meio que eu sou da humanização do parto, foi ali que começou, né? Então, naquele momento, ninguém falava de BLW. Foi tipo uma super surpresa, assim. E a gente fala de comportamento alimentar, aspectos da prontidão, BLW, fala de vida em família, fala sobre educação. E eu tenho várias referências que eu sempre cito, né? Então, só para as pessoas entenderem mais ou menos de onde eu estou vindo, eu gosto muito do Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol muito incrível. Gosto muito de uma outra pessoa que se chama Amy Pickler. Conheço. Que é muito especial e que é uma coisa assim que eu quero estudar cada vez mais, porque eu sei muito pouco diante de tudo que eu acho que precisava saber, que é um estudo muito legal. Laura Gutman também é uma referência importante. Grupo Orion é um grupo de educadores do Equador que trabalham com uma linha de educação chamada educação ativa ou educação livre, que é bem legal. Eles têm como referência a Maturana, vários biólogos e filósofos, enfim, várias coisas assim. E o Colher de Pau está crescendo e hoje ele tem mais módulos. Então, meu filho foi crescendo e quando ele foi ficando seletivo, fui começando a pensar no assunto. E aí, pensando nesse assunto, que eu criei o módulo 2, que é para quando os filhos dos bebês que fizeram o módulo 1 vão ficando seletivos, como é que a gente lida com isso. Até quem não fez o módulo 1 também pode ir. E, enfim, estou criando vários módulos esse ano já. Depois tem o Colherzinha de Pau, módulo 1, módulo 2, tem várias coisas aí. Mas é isso, me apresentei longamente. Ai, que bom. Uma delícia te escutar falando, assim, né? Da vontade, eu fico aqui, eu posso pôr a mão aqui, e é muito gostoso, assim, porque dá pra ver como que
como que esse movimento surgiu e, assim, não sei se você tem essa impressão, mas o meu caminho é um caminho muito parecido com o seu, mas eu sinto que é como se fosse uma descoberta de uma missão mesmo, assim, quando você se encontra e fala assim, nossa, eu vim aqui para isso. Tanto que a coisa acontece dessa forma natural, né? Tanto no seu primeiro curso já lotou e as pessoas gostam de te ouvir falando sobre isso, né? Tem algumas coisas que eu me sinto assim também e eu acho maravilhoso, assim, realmente dá para perceber que isso que você está falando é o que você tinha que vir fazer aqui e ajudar as mães. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Fabíola, sobre essa questão que eu vou chamar de autonomia, mas que você não nem falou nessa palavra, mas assim, essa coisa de soltar a linha da pipa, né? E na minha experiência, tanto no consultório quanto com os meus filhos, eu vejo o desafio que a gente tem. Eu tenho como mãe, e posso falar por algumas clientes que eu já escutei falando também, em soltar essa criança. Sabe assim, em vários aspectos, não só como você disse em relação à alimentação, mas às vezes em saber que ela está pronta para tirar a fralda e a criança está dando sinais e essa mãe não consegue assumir a responsabilidade por aquilo e apoiar da forma mais respeitosa possível, sabe? Ela gera uma ansiedade, ela fica toda hora falando, tu quer fazer xícara? E a coisa se prolonga. Então, em vários aspectos, eu sinto que falta confiança nossa enquanto mãe para permitir que a criança, ali naquele ambiente que eu criei, que eu preparei, que é seguro, sabe? Igual você falou assim, né? Não é soltar a linha toda, mas que eu soltei um pouquinho, mas que eu sei que a pipa não vai cair, ou eu tô de olho para ver que se ela cair, eu seguro de novo, eu pego mais firme de novo. Mas nesse ambiente que eu criei, que eu preparei, para eu realmente soltar e permitir que essa criança se revele, que ela mostre quem ela realmente é, né? Então, eu gostaria que você falasse como que a alimentação, assim, como que você, talvez se você tenha algo para falar sobre isso, assim, como que você acredita que essa mãe, ela pode ir aos poucos se abrindo para essa confiança, assim, que a criança, ela vai dar os sinais. Quais são esses sinais? Como que foi esse movimento, assim, na sua experiência e na das pessoas que você acompanha aí com Colher de Pau? O que eu fui observando, e foi coincidindo com o que eu estava estudando, é que não é porque um bebê tem 6 meses que ele está pronto para comer. Se a gente olha por fora e fala, bom, com 6 meses e 0 minutos vou começar a introdução de alimentos, você está tendo um olhar de fora para dentro. E a prontidão é uma construção que é de dentro para fora. Tá pronto para comer é um conjunto de fatores, que não é só o tubo digestivo tá pronto para entrar em contato com o alimento. Você tem enzimas, você conseguir mastigar, você tá pronto para comer é muito mais do que isso, né? Então, o que eu tenho percebido nesses anos é que para um bebê estar pronto para comer, é como se o processo de prontidão é o encontro de 3 ruas. Então, tem a rua do processo todo digestivo, que são várias coisas. Tem o intestino, tem enzimas digestivas, tem a capacidade de mastigação com ou sem dente. Porque a gengiva pré-dente é capaz de mastigar, de triturar um alimento. Apenas se eu, enquanto bebê, estou pronto para comer, que eu vou me meter a comer sem dente. Tá? Enfim, tem o processo digestivo, tem a autonomia motora e tem o processo cognitivo. Cognitivo é como se fosse a agulha e linha que vai costurando tudo que eu vivo e vai fixando no meu sistema, vai criando minha caixinha de repertório dos meus aprendizados e como que eu digeri, como que foi para mim aprender a virar no tapetinho de brincadeiras. Tudo isso que eu vivi me observando de dentro para fora é o que o meu sistema cognitivo está fazendo com o meu aprendizado, está fixando isso. O aprendizado e o como eu aprendo. Quando essas 3 ruas se encontram, é quando essa criança está pronta para comer. Eu não sei quando. Ninguém sabe quando.
Mas se eu exponho uma criança à introdução de alimentos antes dela estar pronta para comer, o que pode acontecer, e é o que eu estou vendo, e foi muito legal quando me dei conta disso, o que acontece é que quando a criança, a introdução de alimentos acontece antes dela estar pronta, ela vai ter que dar um pause, tipo um filme que você dá um pause, ela vai ter que dar um pause no processo dela de prontidão. Que esse processo elaborado, sofisticado, profundo, cheio de camadas. Ela vai dar um pause lá para poder investir em adaptação aqui. Porque eu não dou conta de fazer duas coisas intensas ao mesmo tempo. Eu investindo em me adaptar, eu dou um pause na prontidão. Então tá pausado lá. Me adaptei à comida. Então comecei a comer. De repente, eu paro de comer. E aí, retomo aqui, dou um play nos meus processos todos de prontidão. Então, é um clássico que eu vejo há anos. Mas por que você começou a introdução de alimentos? Eu comecei porque meu filho tinha 6 meses, ou porque ele sentou, porque não sei o quê. Aí essa criança começa a comer, a coisa engata e ele para. Sempre isso acontece. Aí ele para, o que acontece? A mãe, ou o pai, ou os cuidadores, sem saber exatamente o que está acontecendo, falam, meu Deus, meu filho estava comendo, estava dando certo. O que eu fiz de errado? Vou pôr mais sal, vou pôr mais açúcar. Ou então, eu vou distrair ele enquanto ele come. Ou então, aí começa um braço de ferro, que de modo geral começa suave, mas cada estratégia que eu invento para que meu filho coma tem prazo de validade. Então, ela vai durar pouco tempo de eficácia. E daqui a pouco eu tenho que inventar um novo jeito de fazer meu filho comer. E em resumo da ópera, o que acontece é que comer em família fica sendo eu dar um jeito do meu filho comer. Eu preciso dar um jeito desse menino comer. A família fica com essa meta. Preciso dar um jeito desse menino comer. Pronto. E não. Ninguém precisa dar um jeito de alguém comer. Alguém come porque precisa comer. Porque comer é gostoso, porque eu preciso me alimentar e porque comer em família é amoroso. Mas essa criança não vai conseguir retomar esse processo de prontidão, que é dessas 3 ruas. Porque ela está tentando se adaptar a esse braço de ferro com a família. E o jogo fica só assim. Você faz eu comer e eu aguento um pouco, daqui a pouco eu canso e quero retomar meu processo profundo de prontidão. Aí eu paro. Aí daqui a pouco vem outra estratégia. Isso a longo prazo pode virar um drama familiar. Pode virar uma criança de 5 anos que só come comida branca, por exemplo. O que acontece então é que essa criança, quando está há muito tempo num embate, tentar retomar seu processo, mas ficar lidando com a insistência, o que acontece é que chega uma hora ela fica ultra seletiva. A seletividade é eu criança, aqui está meu prato, que é o meu território do comer. Chega uma hora, a única coisa que eu dou conta de fazer é assim. Eu fico afastando interferências. Isso que é uma criança seletiva. Ela fala, não, eu não quero isso. Não, eu não quero aquilo. Não, eu não quero aquilo outro. Não, eu só quero isso. É meio que, pelo amor de Deus, eu só dou conta de me relacionar com 1 grão de ervilha. Porque eu preciso de menos para poder me vincular. E eu preciso de tempo para poder me vincular. E eu preciso de paz e silêncio para poder retomar meu processo, que eu estou há anos tentando, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Então, na verdade, uma criança muito seletiva é uma criança que está há muito tempo tentando retomar o processo dela. E aí a família precisa, quando consegue, olhar para isso e parar de intervir no prato dessa criança. Enfim, aí tem todo um trabalho que eu desenvolvo que é individual com cada caso, né? Mas só para dizer que a maior parte das crianças que eu observo nesses 5 anos
do Colher de Pau, que já foram umas 2.000 pessoas que fizeram, eu fico em contato um tempo com as mães. Então, a minha estatística de observação, não é científico, é de observação, é que a maior parte dos bebês engata comer com mais ou menos 8 meses, 7,5, 8 meses. É quando ele começa a comer assim, com propriedade. E quando eu fui estudar a história da introdução de alimentos, eu fui ver que, na história, os bebês, de fato, começavam a comer com mais ou menos 8, 9 meses. Era quando eles saíam do peito, que era em livre demanda até essa fase, e atacavam a comida da família. E aí tem tudo a ver com tudo que eu sempre achei mais incrível. Para um bebê comer, ele precisa atacar a comida. Se eu sou a pessoa que dou a comida para um bebê porque ele não está pronto para comer, porque ele é um bebê que não se sustenta, porque ele não está pronto para comer. Estar pronto para comer é eu ser um ser que dá conta da minha estrutura física. Porque eu preciso dar conta da minha paixão. Eu, quando me mobilizo na direção do que eu quero, na hora que eu consigo, eu vinculo o conseguimento com prazer. Isso é fisiológico, você tem banho de mielina, você tem vários processos que acontecem. Então, só para concluir essa pergunta sobre autonomia, a gente tem que lembrar que nós somos mamíferos. Os filhotes mamíferos, quando vão comer, gatinho, cachorrinho, lobinho, leãozinho, só vão comer quando eles vão com as próprias patinhas até o alimento. Você não vê no mundo dos mamíferos filhotes eles recebendo comida na boca. Só os passarinhos recebem. Então, é isso que eu quero dizer. Não sei quando, mas é muito legal essa criança ter oportunidade de construir a autonomia dela integralmente, em todas as camadas, para ela ir na direção do alimento, quando ela despertar um interesse. Porque eu, movido pela curiosidade, vou com muito mais vontade. E aí, quando eu consigo, é tipo uma explosão de prazer. Claro. E a criança, ela é regida por essa força da imitação, né? O fato dela ver esse adulto comendo e tendo prazer em comer e se relacionando e sentado à mesa, ela vai querer fazer parte daquilo, ela vai se interessar, ela vai em direção. Assim como tudo. A criança, ela não precisa de estímulo para andar. Só dela ver esse adulto em pé, se locomovendo, indo e vindo, isso já é suficiente, isso já basta. Continuando o raciocínio, quando as famílias me perguntam como a gente se prepara para a introdução de alimentos, a primeira coisa que eu falo é os adultos da casa, os pais, os cuidadores, observarem a relação que eles têm com a comida deles. Não estou falando deles observarem que comida eles escolhem comer. Para além disso, qual que é a relação que eu estabeleço com essa comida que eu escolhi? Isso eu posso explicar um pouco depois. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é investir em autonomia, que foi a pergunta que você me fez. Como que eu vou investir em autonomia? É o tempo todo deixar essa criança conseguir as coisas sozinha. Então, se ela está no tapete de brincadeira, ela sozinha pega o brinquedinho que ela está tentando pegar. O máximo que eu faço é ser o calço que ela precisa para ela conseguir. Porque tudo que ela quer é conseguir sozinha. A gente sempre deve ser parceiro e estar amorosamente presente ali, acompanhando. Mas se uma criança está, por exemplo, tentando virar no tapetinho e está irritada, eu pego e viro ela, eu tiro ela da irritação, mas ela ainda se deve conseguir virar. Quando ela consegue virar, ela tem uma descarga de hormônios de prazer e ela vincula esse conseguimento com prazer. Só que esse período que ela ficou tentando virar, ela esteve numa coisa que o pessoal da educação ativa chama de autopoiese. Aprendi com o grupo Orion isso. Autopoiese, o que é? Um termo que vem da biologia. Autopoiese tem a ver com as células, é a estrutura da vida.
é o processo de repetição que se dá em cada célula que faz com que mantenha a vida da célula. Vida é isso, repetição. De tanto repetir, nasce uma nova célula. No desenvolvimento infantil, a autopoiese é de tanto essa criança ficar uma semana tentando virar e repetindo esse ensaio, chega uma hora que ela consegue. Durante a autopoiese, o que eu fui percebendo na minha observação com os bebês, tudo, é que a criança fica num profundo estudo de si mesma, sobre sua potência. Então, eu quero pegar aquele brinquedinho, mas eu não sei como que eu vou fazer isso, eu só sei que eu quero muito. Então, eu vou tentar, ai, não consigo, volto. Vou tentar, ai, não consigo, volto. Esse vou tentar, ai, não consigo, volto, é, meu Deus, olha o meu tamanho, olha o quanto eu dou conta. Já saquei a minha proporção. Para eu conseguir o novo, eu vou ter que inventar um novo braço. Eu vou ter que inventar uma nova habilidade. Toda vez que uma criança consegue uma coisa sozinha, é muita clareza sobre as suas possibilidades futuras de conseguimento. Ela pega gosto. Crescer é isso. Então, a segunda coisa que eu digo para os pais e cuidadores é: deixa essa criança nas mínimas coisas do cotidiano conseguir sozinha, sempre junto de você. Você tá lá com amor, dando beijinho, sendo o calço que ela precisa quando ela precisa. Às vezes você dá uma colher de chá a mais. Não é para ser duro com a criança, tipo, consegue aí. Não é isso. É estar presente dando espaço para ela usar a máquina dela, que é a máquina motora e que é uma máquina existencial, não é só um conjunto de músculos. A minha terapeuta esta semana falou para mim assim: desenvolvimento espiritual, a gente está aqui na Terra, aprendendo a administrar a vida financeira, a cuidar da casa, a criar os filhos. Não precisa ir para a montanha. Eu sempre senti isso, né? E quando eu vejo uma criança na autopoiese, no desenvolvimento dela, eu falo, gente, isso é muito profundo. Não é só tô ficando com músculo forte. Então, eu sinto que soltar a linha tem a ver com eu confiar que a criança vai conseguir pegar aquele brinquedo sozinha. Mas eu posso ser amorosa e dar uma colher de chá e dar um calço para ela e tudo isso. E eu só acho que é importante a gente tomar cuidado para não interpretar isso errado e achar que a gente tem que ser duro com o filho, exigente com ele. Eu não estou propondo, eu nem acho que isso é positivo. Cobrar dele que ele consiga, né? Não é cobrar dele que ele consiga, é acompanhar o processo de conseguimento dele, confiar que ele dá conta, num ambiente seguro, assistidamente, onde eu preparei uma casa onde não tem uma tomada que ele vai enfiar o dedo e vai levar um choque, né? Então eu sinto que, só para concluir, a autonomia é um processo muito rico. E comer tem a ver com a autonomia. Eu só dou conta de comer quando eu dou conta de equilibrar o meu corpo. Aquele corpo molinho, gordinho de bebê, não está pronto para comer, porque ele vai se engasgar. Como é que ele vai pegar um negócio e pôr na boca se o pescoço dele não se sustenta? Ele tem que ser uma pessoa que dá conta do seu querer. Na antroposofia a gente fala, né, que o primeiro setênio é o querer. Eles estão focando muito no querer. E eles são uma flecha. Eles querem uma coisa, é tudo aquilo. Eles vão conseguir de qualquer jeito. Quando isso acontece com a comida, ele vincula esse conseguimento com autoestudo, com a minha potência. Eu preciso pegar o brócolis do prato da mamãe, a qualquer custo. Quando eu consigo, nossa, que demais esse brócolis. E ainda por cima tem gosto. Eu levo na boca e eu tenho uma explosão de sabor. Porque as minhas papilas gustativas vão sentir as nuances de sabor do brócolis. Então, se é uma comida que tem textura, eu crio repertório. Criação de repertório alimentar se dá no micro da experiência. Não necessariamente 30 itens de alimentos no prato. Criação de repertório se dá no
você pegar o pedaço de cenoura, pôr na boca, ou amassadinho de cenoura, depende do que cada família dá conta de fazer, e eu percebo que a parte mais laranja é mais doce do que a parte mais transparente. Isso se dá quando eu tenho um processo todo de autopoiese. Eu estou muito conectada com cada degrau que eu estou subindo e cada coisa que eu vou conseguindo é um estágio de... É como eu chegar em diferentes clareiras na floresta a cada segundo. É uma clareira, assim, fala, uau, que demais! É muitos uaus. Enfim, eu sinto que a autonomia tem a ver com esse processo todo. Claro. E o prêmio é você ter muito prazer. E eu sinto que, assim, né, esse processo, quando ele é respeitado, a gente pode falar, assim, dos inúmeros benefícios que isso tem para o desenvolvimento futuro desse ser, assim, né, que é um ser que teve essa vivência de uma forma tão respeitosa, tão próxima, né, sobre o olhar, a tutela desse adulto que está ali atento, que é esse calço que você falou, né, usando esse termo que você usou, mas assim, que é esse calço e que está ali e que está disponível e que cuida e que prepara. E essa vivência, eu acho que assim, a qualidade de ser humano que a gente entrega para o mundo é incrivelmente diferente de outros seres humanos que os pais talvez não tenham essa capacidade de perceber ou de esperar, ou essa disponibilidade, ou esse pequeno, essa confiança mesmo no potencial de vida, de vontade, de querer que tem dentro daquele ser e que vai fazer toda a diferença na vida futura dele, quando ele tiver um sonho, ele tiver uma meta, ele tiver um trabalho, ele for fazer um curso, ele terminar uma faculdade, ele ir para fora e viajar o mundo e saber que ele pode voltar, que os pais vão estar ali. Né? Eu sinto que assim, a diferença de seres, a qualidade, assim, o que tem dentro desses seres é visivelmente diferente. E eu queria que você que a gente fechasse aqui, Fábio, você me falando duas coisas. Um desses benefícios que você pode ver, que você já talvez acompanhando aí durante esse processo, né? Às vezes criancinhas que chegaram lá com 3 anos e às vezes hoje tem 8, o seu próprio filho que já tem 6 anos, né? Uhum. Então, assim, os benefícios que você percebe das pessoas que estão educando dessa forma que você propõe, que estão desenvolvendo uma relação com a alimentação, e não só com a alimentação, né, mas de uma forma respeitosa, disponível, né, confiante no processo da criança. E também que você retomasse aquilo que você falou do adulto, né, do adulto observar a relação que ele tem com o alimento. Eu queria só que se você pudesse explicar um pouquinho melhor o que a gente precisa de observar, como é que é isso. Então, vamos começar por aí. Muitas vezes, na introdução de alimentos, eu vou observando o casal, que às vezes vem o casal no curso. E aí vem o bebê junto. E aí o bebê tá com 8 meses, 9 meses e não come. Quando eu tô observando, que os bebês ficam brincando assim, aí eu observo o bebê, eu falo, nossa, esse bebê ele tá todo pronto, ele tá super, ele pega o que ele quer, ele faz o que ele quer. Aí eu vou conversando com o casal, eu vou percebendo que tem muitas questões entre eles que estão, de alguma maneira, tendo a função de uma espécie de freio de mão. Então, por exemplo, às vezes, para um casal, o filho deles engatar e comer, significa que esse bebê vai depender menos dessa mãe, essa mãe vai voltar ao trabalho e esse marido não quer que ela volte, por exemplo. Mas eles não foram se dando conta de que, por causa disso tudo, o subtexto da oferta da comida era: não autorizo você a engatar a introdução de alimentos, meu filhinho. Outro exemplo é, por exemplo, uma moça que fez curso comigo anos atrás e ela teve um problema de obesidade na infância. Ela fez cirurgia do estômago, ficou magra, porque ela foi obesa mórbida, adolescência. Chegou, virou mãe
introdução de alimentos, mesma história. O bebê, eu via o bebê assim, pronto para comer. Mas ela tinha o fantasma da obesidade na infância. Então, toda vez que o bebê se lançava na direção e demonstrava aquele querer tão intenso, e aquela fome, aquele apetite, ela acessava um medo muito grande de uma história se repetir. Às vezes, outros casos eu tenho um filho, ele é meu segundo ou terceiro filho, eu queria ter mais, mas o meu marido não quer. Quero agarrar esse menino para ser um bebê, porque eu quero que ele seja bebê. É meu último bebê, não consigo largar o osso, sabe o cachorro quando não larga o osso? E aí esse menino não tem autorização para comer. Então existem várias maneiras de a gente não autorizar uma criança a comer. Então o trabalho é eu proporcionar uma vida onde essa criança treine autonomia assistida e amorosa comigo, com meu marido, com minha avó, com a minha mãe, com a minha sogra. E o tempo todo eu atenta às minhas emoções quando meu filho come ou quando ele não come. Porque a chave para eu sacar tudo isso que às vezes está meio inconsciente, a portinha é a minha emoção. Uhum. Eu investigar que emoção eu tenho quando ele não come. E me fazer perguntas, mas por que essa emoção? Depois vem outra, e por que a outra? Nessa cadeia de perguntas, eu vou chegar numa resposta que está lá no fundo, né? Enfim, então é observar essas questões e observar a relação que eu tenho com a minha comida, né? Se eu faço uma comida muito técnica, difícil das pessoas gostarem. Comida técnica é uma comida que tem vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina Z, F, X. Que não é uma comida que eu fiz porque eu quero que seja muito gostosa. É uma comida que eu falo, preciso fazer uma comida técnica. Mas ninguém suporta, nem eu. Não vai rolar. Eu tenho que ser técnica na hora de comprar. Depois eu coloco tudo na despensa, na geladeira, e na hora de fazer, eu vou fazer uma comida gostosa. Mesmo que seja simples. Mas a minha intenção é compartilhar um alimento gostoso, saboroso, amoroso, que eu fiz com o mínimo de presença, mesmo que eu não tenha tempo. Melhor fazer um ovo mexido com presença do que ficar desesperado para ser assim uma Bela Gil, assim, fazer uma performance culinária e ficar tenso fazendo aquilo. Não dá certo. Então eu sinto que é isso. A gente tem que ficar o tempo todo se observando. O que eu observo... Desculpa, fala. É bem legal isso que você falou, assim, porque no começo dessa conversa você falou da Laura Gutman, né? Assim, então eu sinto que essa conexão mãe-filho, ela traz essa clareza muito forte. Eu também é uma das minhas fontes de inspiração é ela, assim. E essa conexão com o bebê, né? E tudo que esse bebê traz à tona de uma forma tão às vezes não tão clara para a mãe, né? Porque tá ali no inconsciente dela e às vezes ela não consegue perceber com tanta clareza, mas esse trabalho de observar o bebê é uma coisa que eu sempre trago no meu trabalho. Que essa observação que você falou, eu observo o bebê, vejo o que ele está trazendo, ou a criança, vejo o que ela está trazendo à tona, e naturalmente eu parto para uma busca interna, de perceber a correspondência daquilo, tudo que ele está trazendo, através de pequenos sinais, com todo o amor e confiança que ele tem em mim, né? Através dessa projeção, desse espelhamento, ele vai me mostrar algumas questões que estão aqui no meu inconsciente. E essas questões são extremamente importantes para a gente realmente vivenciar essa relação de uma forma mais consciente, mais profunda, né? E aproveitar essa grande oportunidade que as crianças trazem para a gente de se conhecer, né, de descobrir aí, de trazer luz para coisas que às vezes estavam lá e que a gente ia demorar tanto tempo para descobrir sozinha e que a gente teve essa bênção de receber esses filhos tão amorosos, tão confiantes na gente, né? E que vão mostrando de uma forma tão bonita questões que são nossas. E que quando a gente se apropria e transforma aqui dentro, eu consigo confiar nele, eu consigo permitir que ele se libere e fique só com o que é dele, não com o meu também, né? Na mochilinha dele. Eles são muito generosos, né?
Com São certeza. muito generosos com a gente. É. Eu pensava, antes de ter meu filho, que ser mãe era cuidar, levar para passear e brincar. Eu não imaginava que ia ser esse turbilhão de trabalho interno. E não para nunca, Nunca. né? Não para esse negócio, é muito difícil. Mas é muito bom, porque tudo que eu cresci nesses 6 anos, eu não cresci até então. Então, assim, eu sou grata demais, assim, é incrível, muito incrível. Mas o que eu observo nas crianças que seguem um caminho, assim, que os pais seguem um caminho de apostar na autonomia e na potência da criança e deixar ela, em outras palavras, é de não ficar direcionando a criança, de proporcionar uma vida interessante e deixar ela ir migrando de tema e deixar ela ter na autonomia. O que eu vejo é que são crianças que estão ficando, dessas que eu fui vendo crescer, né? Crianças que são muito autoconfiantes, que Uhum. têm autoestima e que falam com muita clareza. Elas não falam igual criancinha, assim, igual cebolinha da Mônica. Elas falam assim, de homem para homem, entendeu? Faz umas perguntas e fala, não, eu não quero isso, e coloca um limite. Eu falo, nossa, rapaz, umas coisas assim muito, né? Eu acho muito interessante, assim. É isso mesmo, assim, quando eu, né, proponho algumas coisas para os pais dentro disso que a gente está conversando e falo assim, olha, você não tem ideia da autoconfiança, é exatamente essas três palavras, autoconfiança, autoestima, e a gente fala isso, parece que é uma coisa pequenininha, assim, autoconfiança e autoestima, mas como você foi falando de uma forma muito clara, assim, muito detalhada, é impressionante o quanto que esse processo ele é rico, né? Ele é rico para as crianças que vão se apropriando do próprio corpo, que vão se apropriando da linguagem, né? De tudo, das emoções, do pensar, né? Um pensar livre, criativo, uma criança segura que sabe expressar a raiva né? Enfim, sabe expressar tudo que ela está sentindo, não é tão reprimida, bloqueada, assim, igual a gente, né? São crianças que falam de homem para homem mesmo, que estão aí para se mostrar para o que elas vieram, né? Que a gente, de alguma forma, esses pais criaram as condições para que elas se revelem, né? Em toda a sua potência. Então, eu sinto que é bem por aí o caminho. Estou muito, muito agradecida, arrepiada aqui com essa nossa conversa. Fiquei muito feliz de te conhecer e de poder escutar um pouquinho melhor, deu uma clareada, assim, acho que vai poder ajudar muita gente essa conversa. Espero que seja assim uma pontinha para muitas mães irem buscando esse universo, né, da maternidade, da maternagem consciente, enfim, de aprofundar nessa relação, que é uma relação que eu falo que em nenhum outro momento da minha vida eu cresci tanto e eu tive tanta sede, tanta vontade de crescer, porque eu acho que a gente deixa de fazer também só por nós, porque por nós só a gente ficou postergando tanto tempo, mas na hora que você vê um ser ali te imitando, confiante, né, seguindo seu exemplo, você fala assim, puxa vida, não dá mais para eu postergar esse tal de olhar para dentro, né? Não dá para distrair mais. Eu preciso de me comprometer, que não seja por mim, mas por esse ser ali que está me bebendo de canudinho, né? Nossa, Então, é isso eu mesmo. fico muito agradecida e gostaria que você finalizasse, assim, né? Falasse algo que você sentir vontade, querida. Tá. Então, para finalizar, o que eu sinto também de resultado é que na relação que essas crianças têm com a comida, elas também estão muito autoconfiantes. E elas vão se regulando. Eu disponibilizo uma variedade saudável de alimentos. Essa é a minha responsabilidade. Aí eu deixo para ela escolher. E ela vai atender a sua demanda. Legal. E é incrível, porque às vezes dá medo. Falam, nossa, mas esse menino tá cismado de comer abóbora, só abóbora? Ou só quer comer, sei lá, ovo? Ou, sei lá. Mas é quando eu testo e falo, vou deixar, o que acontece é que ele passa uma fase comendo só isso e daqui a pouco ele come outras coisas. Então, o que eu tô querendo concluir é que também confiar que ele vai escolher o que ele tá precisando comer
é importante para ele confiar em se escutar, porque comer saudável é comer o suficiente, não é comer tudo que está no prato. E que comer saudável é eu comer antenado com a minha necessidade. Então, tudo isso para concluir que o Colher de Pau é um projeto ligado à comida. Eu falo de educação, a gente falou de tanta coisa. E é isso mesmo que é o Colher de Pau, né? A gente fica falando da vida, tudo. Mas depois eu tenho que lembrar que o tema é comida, e aí é isso. No fim dá tudo certo, eles ficam assim, ótimos. Eles vão comendo o que precisa, quando não tem fome não come, quando tem fome come, e vão fazendo escolhas, e eu vou trabalhando com limites quando precisa, e a gente vai numa valsa, numa escuta, e enfim, é muita coisa para falar, né? Mas eu aprendo muito, e eu aprendo muito com as mães. E eu sou muito grata a todos os relatos, as histórias que elas contam das infâncias delas, cada história emocionante, assim, é um presente, assim. Então, também sou grata de você ter me convidado, fico bem feliz. Que bom. Vou te conhecer e tomara que a gente se veja um dia pessoalmente por aí. Com certeza. Que bom. Muito obrigada, então. Obrigada a vocês aí que estão assistindo. Espero que vocês também tenham se beneficiado dessa conversa tão gostosa. Obrigada mais uma vez, Fabíola. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito sucesso com Colher de Pau. Eu vou deixar os seus contatos aqui para quem quiser te procurar, né? Saber onde que vai acontecer. Acontece não só aí. Você mora em Botucatu? Não, eu moro em Itupeva, mas eu dou cursos em várias cidades. Ah, então joia. Então, quem quiser acompanhar a agenda, eu vou deixar aqui o endereço do seu site, seus contatos. Tá bom? Um beijo, querida. Até a próxima. Beijo. Tchau.